meus desejos, vivendo inconsciente, não é o que queres de mim. Mas aqui estou, clamando por mais de ti, deixando minhas vontades, é tudo que preciso. Que minha vida manifeste o sangue do Cordeiro. Eleva-me, Senhor, ao reino sobrenatural. Senhor, eleva-me, segura-me em ti, esconda-me em tua palavra. Deste mundo quero sair. Tua palavra é tão real, posso sentir em minha alma, me elevando mais alto, onde só as águias voam. Senhor, eleva-me. Pão da vida, tu me sustentas. Nas mãos do oleiro podes moldar tua obra-prima. Não quero ser pesado e achado em falta. Vem, Espírito Santo, ouço meu clamor. Mas neste tempo final, me seguro nas pontas do altar. Mova o que deve ser movido, para que sejamos um. E mesmo que minha carne esmorecer, tua vida Senhor, eleva-me, quero minhas asas para voar. Senhor, eleva-me, segura-me em ti, esconda-me em tua palavra. Deste mundo quero sair. Tua palavra é tão real, posso sentir em minha alma, me elevando mais alto, onde só as águias voam. Senhor, eleva-me, para viver em profunda sinceridade. Senhor, eleva-me, da incredulidade para a fé, Senhor. Senhor, eleva-me, encha-me do teu amor divino. Senhor, eleva-me ao nível mais alto. Senhor, eleva-me a um lugar onde os demônios terão que fugir. Senhor, eleva-me, não posso vencer sem ti, Senhor. Senhor, eleva-me, eu tomo posse do que é meu. Senhor, eleva-me, a fé de rapto. Senhor, eleva-me, Senhor, eleva-me, segura-me em ti, esconda-me em tua palavra. Deste mundo quero sair. Tua palavra é tão real, posso sentir em minha alma, me elevando mais alto,
tua palavra, deste mundo quero sair. Tua palavra é tão real, posso sentir em minha alma, me elevando mais alto, onde só as águias voam. Senhor, eleva-me. Senhor, eleva-me da escravidão para a liberdade. Senhor, eleva-me a lugares celestiais. Senhor, eleva-me, tua face anseio ver. Senhor, eleva-me, este é o meu desejo, Senhor. Senhor, eleva-me. Senhor, eleva-me. As palmas. Tendo a mensagem do tempo final, não existe outra verdade como esta, não tem igual. Está nos transformando do corpo terrestre ao celestial, está nos levando ao lar eterno, ao nosso estado original. Do corpo terrestre ao celestial, saindo da sombra para o que é real. Estamos chegando.
ouvintes, esta é mais uma programação de fé. Na nossa programação, esta é a hora onde a graça de Deus nos permite voltar para mais um programa que creio que trará para todos nós mais luz da palavra de Deus, para que possamos continuar trilhando o caminho que o Senhor proveu para nós, para a noiva de Cristo trilhar, até que aconteça o rapto. Nesta programação, estaremos convidando você para que tenha bastante atenção, pois estaremos falando de um assunto muito importante para todos nós. Convidamos a todos a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 14 e o verso 24, que diz: O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Muito bem, preciosos irmãos, ouvintes, a palavra de Deus já nos deixa entender que o Senhor nosso Deus já tem tudo planejado. Verdade. Aleluia. As coisas podem apanhar de surpresa nós, seres humanos, mas nada apanha Deus de surpresa. Até mesmo a rejeição, dos seus, quando para os tais ele veio, não apanhou Deus de surpresa. Justo. E nem apanha Deus de surpresa qualquer ação contrária à sua palavra por intermédio de líderes, de religiões, de pessoas. Nada apanha Deus de surpresa. E então a Bíblia mostra para nós um Deus que conhece todas as coisas, conhece o fim como o começo. Glórias a Deus. E a Bíblia nos diz aqui no livro de Atos, capítulo 15, versículo 18, o irmão Rodolfo vai trazer essa escritura, para dar consonância com Isaías 14, 24. Glórias a Deus. Atos 15, verso 18. Glórias a Deus. Esse aqui é o nosso irmão Rodolfo, e eu sou seu irmão em Cristo, pastor Antônio da Silva Viegas. Glórias a Deus. Atos 15, 18. Que são conhecidas desde toda a eternidade. Amém. Que são conhecidas o quê? As obras de Deus, Exato. o projeto de Deus, o programa de Deus. Glórias a Deus. São conhecidas dele desde a eternidade. Então, por isto que ele está dizendo aqui através do profeta Isaías, Glórias a Deus. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Então tudo vai acontecer, está acontecendo como Deus tinha programado. Até porque, irmão Rodolfo, Deus não é um desorganizado. É verdade. Aleluia. Deus é organizado, certo? Desorganizado é Satanás, que faz essa bagunça toda aí. Mas o nosso Deus é organizado. E então ele planejou tudo e colocou dentro do seu programa, e apenas estamos vendo o desenrolar. Glórias a Deus, de tudo aquilo que ele já projetou, que como tem que ser. Então ninguém vai mudar. Glórias a Deus, nada daquilo que Deus programou para acontecer. É verdade. Então, nós falamos na programação passada que ninguém pode pôr dúvida
glórias a Deus, no arrebatamento da igreja. Foi uma coisa que Deus determinou. A Bíblia está dizendo para nós que vai acontecer, haverá sim um arrebatamento. Agora, se eu sou eleito, eu preciso saber se eu estou pronto para esse arrebatamento. Justamente. Glórias a Deus. É você que tem que se olhar no espelho da palavra para averiguar se realmente você já está posicionado, pronto para esse arrebatamento, né? É como se tem uma viagem marcada e chega o dia da viagem, você tem que estar com sua mala pronta, seus calçados, sua roupa, né? E também tem que estar em mão com a passagem. Porque mesmo se tiver com a mala pronta, mas não tiver o ticket da passagem, você não vai entrar, você não vai passar nem não vai fazer nenhum check-in. É verdade. Glórias a Deus, né? Então, quem vai viajar tem que se preparar antecipadamente. Glórias a Deus. Tem que chegar lá no aeroporto, né? Na rodoviária, antes do horário marcado. Glória a Deus. E nós, como Igreja de Cristo, nós já temos recebido, glórias a Deus, a passagem. Porque o preço foi pago. Já foi pago. Né, irmão? Exato. O preço já foi pago lá no Calvário, quando o sangue escorria das veias de Emanuel. Glória a Deus, certo? Então nós já temos a passagem. Agora precisamos, né, preparar-nos, glórias a Deus, nos arrumar, vestir a veste, glórias a Deus, calçar, né, o nosso sapato, né, pôr em ordem tudo aquilo que é preciso, né, que tem que nos acompanhar nessa viagem. E lembre-se disto, nessa viagem não acompanha nenhuma dessas bagagens que se vê e se tem aqui nessa dimensão. Glórias a Deus. A única coisa que te colocará, glórias a Deus, dentro desta nave, oh, aleluias, é o Espírito Santo de Deus, com o qual nós temos que estar selado. Por isto, Paulo, quando escrevia aos irmãos de Éfeso, ele disse: não entristeçai ao Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Isso é maravilhoso, irmão Rodolfo. É verdade. Então, irmãos, lembre-se disto: como pensei, assim sucederá. Aleluia. Glórias a Deus. Todos nós sabemos, né, que a palavra é um pensamento que foi expressado. Glória a Deus. Então a Bíblia Sagrada diz que dentre os gentios Deus escolhe um povo ao seu nome. Isto uma vez foi um pensamento na mente de Deus. Mas agora, depois que foi expressado em palavras, Exatamente. nós tomamos o conhecimento do que Deus pensou a nosso respeito. É verdade, pastor. E Né? a Bíblia fala, pastor, e a todos os ouvintes que nos acompanham, a palavra diz o seguinte: passará céus e terra, Sim. mas diz o Senhor, as minhas palavras não hão de passar. Então, eu costumo falar todas as terças-feiras, pastor, que tudo que está registrado na Bíblia Sagrada, muitos eventos têm acontecido, já aconteceu e muitos acontecerá por vir. Então, tudo que está aqui Vai se cumprir, vai se cumprir. da forma como Exatamente. está registrado. Exatamente. Porque, como bem você citou, Mateus 24, 35, está escrito: passará o céu e a terra, porém minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Então, como disse o profeta Isaías aqui, como ele pensou, assim sucederá, como ele determinou, assim se efetuará. Exatamente. Então ele pensou a respeito de um povo sendo tirado de entre os gentios ao seu nome, e é isso que está acontecendo em toda a terra. Exatamente. Tá em Glórias a evidência. Deus, né? Então
um povo que está sendo tirado de entre os gentios ao seu nome. Como é o nome dele? Senhor Jesus Cristo. Exato. Na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 21, a Bíblia Sagrada diz o nome deste verdadeiro Deus e da vida eterna. Glórias a Deus, né? Verdade. Primeira epístola, o senhor está indo para lá? Primeira epístola. Primeira epístola de João, glórias a Deus, seja a carta, né? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21. Glórias a Deus. 5:21. Isso, 5 e 21. Porque estamos citando que a Bíblia diz que de entre os gentios, Deus escolhe um povo ao seu nome, certo? E nós estamos perguntando, qual é o nome desse verdadeiro Deus em que um povo sai de entre os gentios ao seu nome? Glórias a Deus, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 21. Eu acho que não é isso, não, pastor. Filhos, guardai-vos dos ídolos. Glórias a Deus. 5:21. 1 João. 1 João 5, 21. Isso. Glórias a Deus. Lê mais um pouquinho adiante. Só vai até o 21. É. Então a gente deve essa escritura para vocês, aqui a gente dá para vocês. Então vamos voltando aqui. Esse nome, glórias a Deus, que tem o poder de perdoar pecados, é o nome dado entre os homens pelo qual nós somos salvos. Esse é o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do verdadeiro Deus e da vida eterna. Glórias a Deus, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É o verso 20, viu? 5 de João, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Glórias a Deus. O senhor me perdoa que eu citei 21, Não, mas é 20. Eu nem verifiquei. Glórias a Deus, né? Mas é isso mesmo. O programa ao vivo é assim, né? A gente... Tudo bem. Glórias a Deus. Então você veja bem que esse povo que é tirado dentre a gente é o nome dele, certo? Que é Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que este é o nome do verdadeiro Deus e da vida eterna. Verdade. Glórias a Deus. Com quem essa igreja já está casada pela palavra. Glórias a Deus. Já está casada pela palavra. Assim como Maria estava desposada com José pela palavra. E nós falamos, né, que não em plenitude. Aleluias. Quando nós formos arrebatados, né, e chegarmos ali no banquete dos vencedores, na ceia das bodas do Cordeiro, ali sim será a cerimônia de conclusão em plenitude do casamento Exato. da igreja. Mas para chegar até ali, Rodolfo, primeiro tem que casar aqui com a palavra. Glórias a Deus, né? Então eu quero falar nesta programação sobre as 3 vindas de Cristo. Glórias a Deus, as 3 vindas de Jesus, certo? As 3 vindas de Jesus. Então, a primeira vinda, irmão Rodolfo, foi quando ele, glórias a Deus, no cumprimento de Isaías 7, de Isaías 9, 6, glórias a Deus, e Mateus capítulo 1, apareceu, glórias a Deus, aquela criança que o profeta Isaías disse que se chamaria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Quando aqueles pés começaram a palmilhar as ruas da Palestina,
as ruas de Jerusalém, glórias a Deus, entre os judeus, aleluia, ali era a sua primeira vinda. Glória a Deus. Exatamente. Ali era a sua primeira vinda. E nós falamos numa programação aí, glórias a Deus, passada, o profeta mostrando, irmão, na mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo, que mesmo ele sendo o cumprimento de todas aquelas profecias, a religião tinha cegado, irmão, os seus líderes com os seus adeptos, a ponto de mesmo Cristo sendo o cumprimento daquelas profecias, eles não conseguiram enxergar. E como nós sabemos, irmão Rodolfo e ouvintes, que a história é uma repetição de fatos. A mesma coisa acontece hoje, glórias a Deus, quando está se dando a sua segunda vinda. A mesma coisa, né? Até porque nós sabemos que os fariseus morreram, os saduceus morreram, os zelotes, os herodianos morreram, as pessoas morreram, né? Mas o Espírito que levou elas, né, a estarem cegas a ponto de não verem que em Jesus se cumpria as Escrituras, aleluia, esse Espírito, irmão, não morreu. Esse Espírito está vestido de uma roupagem humana hoje, outra vez, através dos líderes, através das religiões que não conseguem enxergar que em nosso tempo, glórias a Deus, antes que se manifeste o Filho de Deus nas nuvens, aleluia, haveria a manifestação de um ministério precursando a sua segunda vinda, assim como na primeira vinda houve um ministério profético precursando a sua primeira vinda. Exatamente. Então, quando os pés de Jesus começaram a palmilhar as ruas da Palestina, as ruas de Jerusalém, irmão, aleluia, aquilo ali já tinha sido precursado pelo seu precursor. Exatamente. Glórias a Deus, né? Então a história está se repetindo. Nós vamos falar um pouquinho dentro desse assunto e eu gostaria que você estivesse atento para nos acompanhar lendo a sua Bíblia também. Que isso é muito importante, pois Jesus nos aconselhou a examinar as Escrituras. E se nós quisermos saber da verdade, irmão, nós vamos ter que olhar as Escrituras, porque nela está a palavra de Deus, como o bom Rodolfo citou aqui no princípio do programa, que Jesus disse: passará os céus e a terra, porém minhas palavras não hão de passar. Jesus disse: examinar as Escrituras, julgai ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Glórias a Deus. Então, vamos perguntar para as Escrituras essas coisas, e ela vai nos dar uma resposta correta, verdadeira, que precisamos. Glórias a Deus, certo? Então, presta bem atenção. Na segunda vinda, glórias a Deus, a segunda vinda, Jesus está vindo, né? Glórias a Deus. Na sua segunda vinda, ele está vindo para um rapto. E o interessante, Rodolfo, é que as pessoas têm uma impressão de que quando se fala em rapto, arrebatamento, elas vão logo imaginar que é uma coisa assim, olha, é num abrir e fechar de olhos. Claro, nós sabemos que haverá esse momento do abrir e fechar de olhos, quando os corpos dessas pessoas que têm sido tiradas de entre os gentios ao nome do Senhor, aceita andar de acordo com a sua palavra, com seus ensinamentos, se veste como as Escrituras ordenam para se vestir, se comporta como deve se comportar um verdadeiro cristão que está esperando esse grande e glorioso dia. Nós sabemos que haverá um momento que os nossos corpos serão transformados num abrir e fechar de olhos, mas o rapto, ele tem um curso, ele tem um processo. Exato. Glórias a Deus. Ele tem um processo, glórias a Deus. Então, a segunda vinda de Cristo é para o rapto, que já começou. Está em processo. Que está em processo nesse momento. Se concluirá exatamente. Aí sim, se concluirá nesse momento de um abrir e fechar de olhos, quando pelo poder de Deus nós seremos transformados e subiremos. Mas para isso acontecer, eu preciso receber, aleluia,
a mensagem que lhe precursa. Exatamente. Amém? Que lhe precursa. Porque, irmão Rodolfo, vamos observar aqui, e preciosos ouvintes, que a primeira vinda de Jesus, antes da sua manifestação, glórias a Deus, veio primeiro o seu precursor. Isso. A Bíblia Sagrada diz que ele veio preparando o caminho, endireitando as suas veredas. Glórias a Deus, para dar boas-vindas a Jesus quando aparecesse. Glórias a Deus. E uma observação, presta atenção na Escritura: quem recebeu João Batista como precursor da primeira vinda de Cristo, consequentemente recebeu a Jesus quando ele apareceu. Com certeza. Certo? Teve um grupo. Né? Recebeu a Jesus quando ele apareceu. Ora, se na primeira vinda Deus teve um precursor, e aqueles que receberam o precursor, glórias a Deus, em seguida recebeu o precursado, glórias a Deus, é óbvio que na segunda vinda também tem que haver um precursor. E esse precursor também é um profeta. Glória a Deus. Isso. E aqueles que estão prontos, glórias a Deus, sob uma eleição, glórias a Deus, para receber a Jesus Cristo, glórias a Deus, para o arrebatamento, eles também recebem o seu precursor. Ele recebe a mensagem que precursa a sua segunda vinda, porque assim que eles recebem a mensagem que precursa a sua segunda vinda, eles estão recebendo o próprio Jesus. Glórias a Deus. Para depois se encontrar com ele nos ares, numa nuvem. Exatamente. Glórias a Deus. Então, você observa que é um processo, porque se você pega livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, você observa que há 3 coisas que acompanham. Exatamente. Aleluia! Há 3 coisas que acompanham, certo? Alarido, Que é a mensagem. que é a mensagem, Prepara o povo. que prepara o povo. O irmão Branda chega a dizer que o alarido, ela produzirá a noiva. Isso. Glórias a Deus, é lindo isso. O alarido, ela produzirá a noiva, porque é a palavra de Deus em evidência, vivificada pelo Espírito Santo, chamando de entre os gentios, das igrejas, uma igreja noiva. E você observa que além de alarido, tem voz de arcanjo e trombeta de Deus, certo? Então nós estamos nesse processo, certo? Mas vamos abrir um parênteses aqui, glórias a Deus, para depois a gente voltar, mas vamos primeiro tocar em mais alguns pontos sobre a primeira vinda. Primeira vinda. Né? Sobre a primeira vinda, que é quando ele pôs os seus pés em Jerusalém, entre os judeus, no cumprimento das profecias para aquele dia. Exatamente. Glórias a Deus, né? Então, na primeira vinda, ele veio para redimir. Redimir. Glória a Deus. Na primeira vinda, ele veio para redimir, certo? E como nós falamos que antes, irmão Rodolfo, de ele executar a obra do Calvário, certo? Primeiro veio o seu precursor, profeta João Batista, que a Escritura diz, irmão Rodolfo, que ele era o anjo mensageiro de Malaquias 3:1. 3:1. Vamos fazer o seguinte, você aí, vamos juntos abrir nossa Bíblia no livro de Malaquias 3, versículo 1. Glória a Deus. Olha, irmão, a Bíblia é clara. Exatamente. As Escrituras são perfeitas. Você sabe por que é que temos hoje essa confusão generalizada no mundo religioso, que ninguém sabe quem é que tem a verdade? Sabe por quê? Porque as pessoas deixaram de examinar as Escrituras, de ouvir a Deus para ouvir os homens. Exatamente.
deixaram de ter a liderança do Espírito Santo para receber a liderança dos líderes religiosos que estudaram. Quanto mais estudaram, mais distanciaram-se de Deus. Certo? Porque a Bíblia Sagrada diz em João 16:13 que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, quando ele viesse, nos guiaria em toda a verdade. Então vamos pegar aqui, irmão, que a Bíblia Sagrada anunciava que antes que Jesus viesse a sua primeira vinda, glória a Deus, para executar a obra do Calvário, que através do derramamento do seu sangue, nossas almas seriam lavadas e purificadas, glórias a Deus, a Bíblia registra que primeiro o precursor dele teria que entrar em cena. Exato, para preparar o caminho. Para preparar o caminho. Olha o que é que a Bíblia diz aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. O irmão Rodolfo vai ler e vocês acompanham aí. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Você crê na palavra de Deus? Está escrito. Está escrito. Glórias a Deus. Agora presta atenção. Você observa aqui em Lucas, capítulo 7, versículo 27. Lucas 7, glórias a Deus, versículo 27, irmão. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Glória a Deus, está vendo aí? Isso aí Jesus confirmando. Agora, irmão, o que Jesus estava confirmando? O que Malaquias tinha profetizado. Capítulo 3, versículo 1. Exatamente. E esse, glórias a Deus, de Malaquias 3, verso 1, que Jesus, em 7:27 de Lucas, diz que este é o anjo, é aquele de quem está escrito, quer dizer, em outras palavras, de quem Malaquias estava falando. Exato. Esse também é a voz que clamava no deserto, profetizado pelo profeta Isaías. Isaías 40, verso 3, vamos lá. Isaías 40, versículo 3, confere aí na tua Bíblia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Isaías 40, versículo 3. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Amém. Agora preste atenção, glórias a Deus, que João Batista, dando testemunho de Jesus, certo? Dando testemunho de Jesus, certo? Eu gostaria de chamar você para o livro de João. Evangelho? Evangelho de João. Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Glórias a Deus. Capítulo 1, versículo 19. Eu quero ler todo esse testemunho para vocês verem. Livro de João, capítulo 1, verso 19. Diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então que: és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizem de ti mesmo. Disse: eu sou
a voz do que clama no deserto. Estava falando de quem? Do que o profeta Isaías tinha profetizado Exatamente. há 700 e tantos anos antes disto acontecer. Não é lindo as escrituras? É verdade. Se você seguir, irmão Rodolfo, se nós seguirmos a linha que as escrituras nos apresenta, nós não temos como ser enganados. Exatamente. Não tem como não, porque está muito claro. É verdade. Exatamente. Então você há de observar, glórias a Deus, que é necessário nós tomarmos a palavra, porque o próprio Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Não precisa de interpretação, está muito claro. Não precisa, irmão. O que tem trazido confusão na mente das pessoas são as pessoas deixarem de ouvir a Deus para ouvir as interpretações que os homens trazem. Você tem que entender, glórias a Deus, que ninguém pode conhecer melhor a palavra, o caminho, glórias a Deus, do que o próprio Espírito Santo. Não é o homem que conhece, o homem depende desse Espírito Santo, porque Paulo disse em 1 Coríntios 2, que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. É verdade. Que na verdade, pastor, esses grandes doutores, esses pregadores dão mais crédito aos estudos teológicos do que o próprio Espírito Santo. É aí onde vem muitas confusão. Verdade. E o povo cai por falta de examinar as escrituras. Isso. Essa é a grande realidade. Inclusive, né, a Bíblia Sagrada diz, irmão Rodolfo, que houve um tempo que o povo de Deus estava perecendo por falta de conhecimento. Exatamente. E no livro de Mateus, capítulo 22, irmão, verso 29, Jesus disse: errai, falando para aqueles fariseus daqueles dias, né? Errai, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Exatamente. Né? Esse é o mal que assola a humanidade em nossos dias. Exatamente. Aí, por esse motivo, não recebem uma mensagem profética. Como nós falamos há poucos instantes, olha só, irmão, olha só que repetição nós estamos tendo hoje novamente, né? Um conjunto de escritura se cumprindo nos dias da manifestação da primeira vinda de Cristo. Os líderes passaram por alto, por cima de todos os sinais, por cima de todas as escrituras que se cumpriam naqueles dias. Olha se não é a mesma coisa em nossos dias. Há muitas escrituras, há um conjunto de escritura se cumprindo em nossos dias, há um conjunto de sinais acontecendo diante de nossos olhos em nossos dias, com relação à segunda vinda de Cristo, e veja se a história não está se repetindo. Os grandes líderes com o seu povo passando por cima outra vez. Uma frase que eu fiquei bastante, pastor, muito regozijado nessa frase quando eu vi, foi da seguinte forma: a alma de João viu o que Anás e Caifás não viram. Hoje se repete isso. A noiva está vendo onde muitos líderes não enxergam. Perfeito. Perfeito, irmão Rodolfo. Isso é uma frase impactante, real, maravilhoso. É sinal que os fatos estão se repetindo. A história está se repetindo. Está se repetindo. Presta atenção no restante desse testemunho de João aqui em relação ao seu precursado. Escute isso aqui. Glórias a Deus. Então ele responde, né? Olha, eu sou a voz do que clama no deserto, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Esse é o verso 23 de João 1, 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Veja só, ele prossegue dizendo: e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu, lhes dizendo: eu batizo com água,
mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Agora a pergunta é: João conhecia ou não? Sim. Mas João estava dizendo: mas há um no meio de vocês que vocês não conhecem. Verso 27. Aí ele diz: este é aquele que vem após mim. Certo? Glórias a Deus. Precursor é aquele que vem primeiro, é aquele que chega primeiro. Isso. Glória a Deus. Preparando o terreno, o caminho para aquele que venha depois dele. Então é isso que ele está dizendo aqui. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso. Aqui está o precursor apontando para o precursado e dizendo, como ele disse atrás: vocês não conhecem, mas ele já está no meio de vocês. E quando chegou esse momento, ele apontou o dedo e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, vocês não conhecem, mas eu conheço e estou dizendo quem ele é. É verdade. E o precursor, pastor, é aquele que anuncia um sucesso ou a chegada de alguém. De alguém. Muito então, bem. é justamente o ofício que João estava exercendo. Isso. Anunciando a chegada do Senhor Jesus Cristo. Aí se cumpre aí, né? Isso. No verso 30, irmão Rodolfo, ele ainda diz assim: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aleluia. Verso 31. E eu o conhecia, mas não... E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Está vendo? Glória a Deus. Verso 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glórias a Deus. É maravilhoso. Então, os saduceus, os zelotes, os herodianos, né, os Caifás, os anais daqueles dias, os sacerdotes, os doutores da lei, os sábios entendidos, ninguém conhecia ele. Glórias a Deus. Mas ali havia um profeta, que era o seu precursor, dizendo: este aí, vocês não conhecem? Mas esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É verdade. Aleluia. Com tudo isso, havia também um grupo que aceitou o precursado. Aleluia. É verdade, É aquilo que a gente falou. Aqueles que receberam a mensagem, receberam o precursor da primeira vinda, quando Jesus se apresentou, eles também receberam Jesus. Exatamente. Certo? E então hoje é a mesma coisa. Agora faço uma pergunta: se para a primeira vinda houve um profeta precursor, não há um profeta precursor para a segunda vinda? Glórias a Deus. Eu creio que há. Eu também. Porque primeiro, vamos ler as Escrituras. Certo? Vamos ler as Escrituras. Primeiro, citação. O irmão Rodolfo já citou aqui. Mateus 25, 24, 35. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não hão de passar. Ela permanece. Ela permanece. Glórias a Deus, certo? Então, muito bem. Mateus 24, irmão. Glórias a Deus. Sim.
Mateus 24, 37. Eu quero que o senhor leia. Você também pode acompanhar aí. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Sim, o senhor lê de novo. E como foi nos dias de Noé, lá atrás, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitos líderes pegam esse texto, esse versículo, e quer apenas concentrá-lo em relação ao comportamento e atitude dos seres humanos, né? Como nos dias de Noé, hoje, sendo como hoje. Mas você não pode pegar uma escritura somente por parte. A escritura ela tem que ser completa. Exatamente. Glórias a Deus. Nós não podemos pensar que estamos vivendo nos dias de Noé somente em relação à imoralidade, A depravação. a depravação, certo? O comportamento, certo? De um comportamento imoral, de uma civilização corrompida, como é a nossa, semelhante aos de Noé. Sim, dos de Noé é semelhante, mas nós não podemos pegar a escritura somente olhando esse ângulo. Exatamente. Aleluia. Mas devemos observar com uma pergunta: Noé era um profeta? Ou não era? Sim. Se Noé era um profeta, e Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem, então isto mostra para nós que assim como ali naquele tempo de depravação, de corrupção, de imoralidade dos seres humanos, houve um profeta ali para falar, para bater contra o pecado daqueles dias. Deus está dizendo que também nos dias da sua vinda, aleluia, haverá também um profeta encorajado por Deus, pelo Espírito Santo, para combater essa imundície, esse pecado, essa corrupção, essa imoralidade dos seres humanos dos nossos dias também. É verdade. Então há um profeta para os nossos dias, precursando também a segunda vinda de Cristo, assim como houve um precursor na sua primeira vinda. Exatamente. E esse tem que ser um profeta. Um profeta. Glória a Deus. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aleluias. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, é isso, irmão? Isso. Olha só, certamente Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro não revele o seu segredo ao seu servo, os profetas. Glórias a Deus. Você sabia que o precursor da segunda vinda de Jesus, glórias a Deus, ele além de ser um profeta, glórias a Deus, ele tinha uma comissão de trazer a revelação dos mistérios de Deus para os nossos dias. E isto, Rodolfo, se cumpre à risca Amós 3:7. Exatamente. Glórias a Deus, certo? Que nós vamos trazer mais uma escritura, certo? Para encorpar, para fortalecer esse assunto que nós estamos empreendendo aqui nesta programação de fé. Esta é a hora, glórias a Deus, falando das três vindas de Jesus. A primeira, ele veio, glórias a Deus, para redimir um povo através da obra do Calvário, derramando o seu sangue, que não era um sangue de uma segunda pessoa, glórias a Deus, de uma terceira pessoa, mas era o sangue do próprio Deus. Aleluia, Emanuel. É verdade. Glórias a Deus, porque no princípio ele era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, e esse verbo que estava no princípio, que era Deus e estava em Deus, foi quem se fez carne e habitou entre nós. E a palavra Emanuel quer dizer Deus conosco.
Outra escritura maravilhosa, pastor, e toda a audiência que está nos ouvindo, se encontra em Provérbio, capítulo 29, versículo 18. Esta é a condição daquelas pessoas que não recebem um profeta na qualidade de profeta. É essa daqui, olha. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. É por isso que está a condição que está, porque não receberam, através do profeta, as orientações dadas por Deus através do seu instrumento. É por este motivo que o povo está se corrompendo e a cada dia se afundando mais ainda e se afastando de Deus. Verdade, irmão. Verdade. Porque não recebe, né, pastor, as orientações dadas por Deus. Foi o intuito de Deus ter levantado um profeta, foi justamente para orientar e guiar o povo para o caminho certo. Exato, irmão Adolfo. E sempre que Deus levanta um profeta, é porque as coisas não estão bem. Não estão bem, exatamente. Então o profeta, ele vem para trazer o povo de volta ao seu lugar, ao lugar na palavra. Exatamente. Né? Porque normalmente quando Deus levanta o profeta, as pessoas têm se apartado do caminho em que elas devem andar, não é? Exatamente. Você observa quando Deus levantou Noé, olha a condição do mundo, corrompida. Glórias a Deus. Quando Deus levanta um profeta, é porque as coisas não estão bem, estão fora de ordem. E Deus levanta um profeta e a ele revela. Exato. Né? Exato. Revela. Olha o que o profeta Amós está dizendo aqui: certamente Jeová não fará coisa alguma. Glórias a Deus. E o que é que está para suceder? Um grande arrebatamento. Aleluia. O qual nós estamos em processo. Em processo. Então, uma grande obra está prestes a acontecer. Então, Deus teria que enviar um profeta. Exato. Para precursar a sua segunda vinda, assim como ele enviou um profeta precursando a sua primeira vinda. Até porque a Bíblia Sagrada mostra para nós, irmão, que as coisas são repetitivas. Exatamente. Tem que acontecer, são repetitivas. Então você observa, livro de Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia está lá dizendo: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. A história apenas está se repetindo, mas as pessoas estão tão apegadas à religião que elas não conseguem enxergar o cumprimento das profecias para os dias em que elas estão vivendo. Exatamente. No caso, esses dias que nós estamos vivendo. Deus tem sim cumprido a sua palavra. Deus tem trazido a manifestação de um ministério profético. Glórias a Deus. E você observa que este ministério profético, glórias a Deus, está no livro de Malaquias, capítulo 4, exatamente, versículos 5 e 6. Certo? Bem pertinho do primeiro precursor. Exatamente, é um passo. Exatamente. Né? Depois de Malaquias 3:1, que é o precursor da sua primeira vinda, glórias a Deus, Malaquias 4, 5 e 6 está também ali manifestando, irmão, glórias a Deus, a profecia do precursor da segunda vinda. Glórias a Deus, que viria sim antes do grande e terrível dia do Senhor. Antes que essa terra fosse queimada. Antes que os ímpios, se virassem cinza debaixo da planta dos nossos pés, a Bíblia está dizendo claramente que Elias viria primeiro, glórias a Deus, e restauraria todas as coisas. É lindo, maravilhoso a Escritura. Glórias a Deus. Tira os olhos da placa da tua igreja, tira os olhos do homem e põe os teus olhos ungido pelo Espírito de Deus nas Santas Escrituras, e assim como João viu, assim como a noiva está vendo, você também vai ver que nestas horas, aleluia, as Escrituras estão se cumprindo. A revelação da palavra está à sua disposição, para que você possa ouvir aquela voz que disse em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, e não seja participante dessa confusão, nem de seus pecados. Glória a Deus. Aleluia. O tempo já foi embora, gente.
Que é isso? Glórias a Deus. Irmão Rodolfo, é maravilhoso olhar isso aqui. É verdade. Né? Então, está aí. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo ao seu servo, os profetas. É verdade. E então eu gostaria que o senhor lesse essa escritura. Malaquias 4, Sim. 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Glórias a Deus. Então, primeira vinda, Jesus veio para redimir, tendo primeiro um precursor. Agora, Glória a Deus. redimir quem, pastor? Glórias a Deus. Redimir quem, audiência? Justamente todos aqueles que aceitaram a sua mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Segunda vinda. Ele também tem um profeta que precursa a sua segunda vinda, quando ele vem buscar os que ele redimiu na sua primeira vinda. Exatamente. Glórias a Deus. Terceira vinda. A terceira vinda é quando ele desce com os seus redimidos, que foram arrebatados. Exatamente. É um privilégio. É um privilégio. É um Que privilégio. pena. Se o Senhor permitir, nós ainda estivermos aqui, nós vamos continuar, talvez, com esse mesmo assunto no próximo programação. Muito obrigado pela sua participação, né, pela sua audiência. Estamos agradecidos a Deus por esses momentos, por essa mensagem, pelo Espírito Santo que tem nos dado a revelação da sua palavra, para poder estarmos aqui como um vaso, um canal de Deus a seu favor. Que Deus te ajude. Nosso desejo é que o Espírito Santo te dirija e você possa ser livre de todas as cadeias denominacionais, glórias a Deus, que tem prendido as pessoas para não verem a verdade, mas há uma verdade que te liberta. Conheça e seja abençoados. Irmão Rodolfo. Muito obrigado pela audiência de todos que estão acompanhando. Que Deus continue abençoando grandemente, abundantemente a vida de cada um de vocês no outro lado. Que Deus abençoe, um shalom e até a próxima programação, se Deus nos permitir. Glórias a Deus. Por motivo de um problemazinho na internet aqui, não foi possível a gente ver os irmãos no bate-papo, né? Isso. Glórias a Deus, mas está sendo gravado, isso vai chegar até você e desejo que ao chegar isso venha te ajudar abundantemente. Deus abençoe a todos vocês grandemente e até o próximo programa com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, e como o irmão saudou a todos, também saudo a todos com um grande shalom. Aleluia. Está caminhando para o fim. Atentados e bombardeios podem comprovar. Ouvimos rumores de guerra, ninguém sabe explicar. A humanidade está em pânico, Jesus Cristo não vai demorar. Acontecer, serei um dos tais. Não vou estar aqui pra ver manchete dos jornais. Sumiu um povo diferente, cheio do poder de Deus. Deste mundo nada quero, sou filho do Rei. Aqui não vou estar, com a igreja vou subir. Mundo, para que te quero? Eu não sou daqui. Crente cheio do Espírito, Jesus vai arrebatar. Creio pelas evidências
notícias não vai demorar. O mundo está caminhando para o fim. Falsos profetas têm surgido por aí. Já não querem mais a sã doutrina, o amor e a comunhão. Entre o ímpio e o justo a separação. A ciência está aumentando cada dia mais. Drones humanos já são notícias mundiais. Com Deus não existe cópias, somos originais, vivendo aqui na terra momentos finais. O mundo está caminhando para o fim. Há tantos desviados por aí que desprezaram a Jesus Cristo e abraçaram um mundo de horror. Mas ouça agora o conselho do Senhor. A colheita está chegando, é tempo de cegar. Tem ceifeiros em chamas por todo lugar. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do poder de Deus, pois ainda tem lugar no banquete do Rei. Eu aqui não vou estar, com a igreja vou subir. Mundo, para que te quero? Eu não sou daqui. Crente cheio do Espírito, Jesus vai arrebatar.